Saudações planetárias a todos, sejam bem-vindos ao curso de Agroecologia, Fundamentos e Aplicação Prática. Eu sou o professor Jairton Fraga Araújo, professor da Universidade do Estado da Bahia, ministro a disciplina Agroecologia do curso de Engenharia Agronômica em graduação e também no programa de pós-graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. Teremos 10 videoaulas, que são 10 oficinas sobre agroecologia e agricultura orgânica. No decorrer dessas videoaulas, nós teremos então a oportunidade de entender criticamente a agroecologia e quais os fundamentos científicos e tecnológicos que permitem a produção orgânica de alimentos no Brasil. A agricultura orgânica é um sistema de produção agrícola muito diferente dos sistemas denominados convencionais. A agricultura orgânica no Brasil já possui um marco regulatório, que é a Lei 10.831. Essa lei é um importante avanço nas relações de consumo entre produtores e consumidores e também porque possibilita que, com o marco regulatório, essa atividade seja protegida. Não protegida no sentido de reserva de mercado, mas protegida para assegurar, para acreditar, para dar confiabilidade ao produto que está sendo produzido. Essa lei, então, exclui todos aqueles elementos que não são considerados dentro de um sistema orgânico, como, por exemplo, as sementes transgênicas, os agrotóxicos de modo geral, outros agroquímicos, como os fertilizantes sintéticos, entre outros produtos. É claro que esse marco regulatório não se restringe a isso. Ele também se reporta à dependência de uma energia não renovável, as relações de integridade cultural das comunidades rurais, a preservação desses valores que são importantes para que você possa cunhar adequadamente aquilo que se designa agroecologia como ciência, agricultura orgânica como sistema de produção sustentável. Bem, vamos entender o que significa agroecologia. A agroecologia é a ciência que estuda os agroecossistemas sobre um enfoque da ecologia. Nós sabemos que a agricultura convencional é uma agricultura cuja ação ela leva pouco em consideração a natureza. Então, a agroecologia é uma ciência que se fundamenta nas relações que ocorrem nos ecossistemas e nos ecossistemas modificados, que são os agroecossistemas. Então, sob esse ponto de vista, a agroecologia pondera os elementos das relações entre o meio biótico, os chamados seres vivos, e o meio abiótico, chamar as condições não vivas, como, por exemplo, o clima e o solo. Da interação e do conhecimento de como funciona esse meio físico e esse meio vivo, é que a gente pode efetivamente aplicar os fundamentos da agroecologia e fazer com que nós tenhamos uma produção de alimentos sustentável e sem resíduos, por exemplo, de produtos sintéticos oriundos da indústria. O ecossistema é composto por elementos fundamentais, elementos essenciais. Esses componentes são, por exemplo, o meio abiótico, Então, esse meio abiótico, fatores abióticos, são aqueles relacionados ao clima e ao solo, por exemplo. Os seres autotróficos são as plantas, aquelas que são capazes de fotossintetizar seu alimento a partir da absorção da luz solar, do gás carbônico da atmosfera, da água e dos sais minerais, produzindo os açúcares. Os seres heterotróficos são os animais e o homem, que se alimentam de outros animais e se alimentam também das plantas. E por fim, os seres decompositores, que são a polícia sanitária do planeta, são bactérias, fungos, micro-organismos que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, por sua mineralização e pelo seu futuro aproveitamento, então, pelas plantas através do sistema radicular. Vamos distinguir o que é ecossistema do que é agroecossistema. O ecossistema, para nos situar bem, se nós temos uma área de caatinga incólume, onde o homem não adentrou, não retirou a vegetação, não fez qualquer alteração,
nós temos aquilo que se chama de ecossistema natural, há um equilíbrio entre os seres que estão lá originalmente resultado do processo de evolução do planeta. Quando a gente entra nesse sistema e, por exemplo, retira a vegetação, revolve o solo, coloca uma cultura agrícola, né, aduba, né, adota todas as práticas agrícolas, o que nós passamos a ter não é mais um ecossistema, agora nós teremos um agroecossistema, que é o resultado da ação humana naquilo que originalmente era um ecossistema natural e que foi modificado pelas ações e pelas práticas agrícolas lá desenvolvidas. Vamos ilustrar aqui agora o ecossistema natural e um agroecossistema. Lá no ecossistema nós temos, por exemplo, uma área virgem, né? Ainda de fragmento de Mata Atlântica, curiosamente na Chapada Diamantina. E ao lado, também na Chapada Diamantina, nós temos um exemplo do sistema de produção em que nós temos café e capim braquiária na entrelinha. A vegetação foi retirada e em seu lugar ficou um sistema de produção agrícola. Isso é um agroecossistema. O planeta tem muitos recursos naturais e esses recursos são renováveis, não renováveis e inesgotáveis. Olha, se a gente fala do vento e do sol, nós podemos a rigor dizer que são recursos inesgotáveis, que não há um tempo limite para que isso exista para o planeta Terra e para a espécie humana. Mas nós temos, por exemplo, os recursos não renováveis, como, por exemplo, os metais, né, ou o próprio petróleo. Esses são recursos que, além de eventualmente, pela sua forma de extração, causar algum tipo de poluição ao meio ambiente, eles têm um fim, uma idade limite, quer dizer, um tempo limite de exploração, onde a partir daí não estarão mais disponíveis para a espécie humana, até pelo volume de exploração a que hoje esses minerais e esses elementos não renováveis estão submetidos. E por fim os renováveis, como por exemplo as plantas, o solo, esses, a própria água, esses são fatores ou recursos naturais ditos renováveis, porque o homem pode reaproveitá-lo adotando práticas tecnológicas que acabem por recompor a qualidade original desses recursos. Um elemento fundamental quando a gente fala de agroecologia e de agricultura orgânica, que envolve todo um processo de zelo, de cuidado, né, de carinho com os recursos naturais, é a água. A água é um recurso inesgotável do ponto de vista de que você não diminui a quantidade de água que tem no planeta, mas você pode comprometer muito a sua qualidade com o lançamento de esgotos, por exemplo, ou o lançamento de contaminantes, a ponto de comprometer não só para a dessedentação humana e animal, mas para uso mesmo nas atividades industriais, agrícolas e comerciais. A água existe no planeta em 3 estados, né? No estado de vapor, no estado sólido e no estado líquido. No estado líquido é fundamental para a realização de atividades vinculadas ao sistema de produção. Não é possível a produção vegetal, mesmo a agroecológica, a agricultura orgânica, onde a gente zela pela utilização racional dessa água, não será possível a produtividade vegetal, a obtenção de boas produções, a qualidade dos produtos, se não houver oferta de água em boa qualidade. Então, o princípio fundamental da agroecologia é a preocupação com a quantidade e com a qualidade da água existente no planeta e utilizada, sobretudo, nos processos de produção agrícola. A água é um recurso extremamente importante para a vida do planeta Terra. Os seres vivos são constituídos em grande parte de água, tanto os animais quanto os vegetais e mesmo os micro-organismos. Sem a água na Terra, efetivamente não haveria vida. Mas essa água vem sendo utilizada invariavelmente de forma inadequada. Só para a gente ter ideia, hoje 70% da água doce é utilizada em projetos de irrigação. É um exemplo evidente no Vale do São Francisco, em que 70% da retirada de água do rio é empregada para a produção vegetal. E claro que nós temos que otimizar essa água. Então, alguns sistemas de irrigação são efetivamente cada vez mais inadequados sob o ponto de vista da economia da água. Por isso, o razoável é que, ao se pensar em fazer agricultura agroecológica orgânica que envolva a adoção de sistemas de irrigação, que o façamos tendo em vista a necessidade de otimizar, de racionalizar esse uso da água e optando por sistemas, por métodos que sejam pontuais, localizados, que eficientizem o uso da água, que racionalizem o uso da água e obtenham, evidentemente, as melhores produtividades.
Bem, o solo, na verdade, é o grande substrato onde a vida se desenvolveu. Aí nós estamos falando desde o fenômeno da criação da Terra, há aproximadamente 4,63 bilhões de anos atrás, e o seu longo processo evolutivo até termos a Terra no estado que nós temos hoje. Cerca de toda a população do planeta, algo em torno de 7 bilhões de seres vivos, seres humanos, além dos animais e das plantas, depende basicamente de 20 ou 30 centímetros de solo apenas, o chamado solo agrícola. Então, o solo é um recurso fundamental para a realização da agroecologia e da agricultura orgânica, ou melhor, para toda a atividade humana, com destaque para a agricultura, porque sem um solo adequado não se pode fazer agricultura. E para a agroecologia e a agricultura orgânica é fundamental o manejo correto dessa condição essencial, o substrato solo, porque sem observar os elementos da física do solo, da química do solo, da biologia do solo, nós não teremos produtividade vegetal. Não é à toa que hoje, na maioria desses sistemas, os solos estão degradados, deteriorados pela ação humana ao adotar tecnologias que não são apropriadas aos solos tropicais, como, por exemplo, o revolvimento de solos. Todas as vezes que a gente revolve solos, a gente, na verdade, agride o solo e compromete a sua integridade, a sua fertilidade natural. O Brasil é um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, portanto é um país continental. E como um país continental, as suas diferentes regiões têm diferentes climas, têm diferentes biomas. Nós temos pelo menos 5 grandes biomas. E esses biomas, eles estão representados aqui no slide: tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Essas grandes áreas, na verdade, guardam características muito específicas. Por isso que não se pode falar de sistema de produção orgânico ou sistema de produção agroecológico sem levar em conta as características climáticas locais. Assim como a gente tem que levar em conta a cultura das pessoas que estão ali, a natureza do solo, o clima também é fundamental para que haja um sucesso na atividade agrícola. As espécies que lá se desenvolveram são as espécies que estão adaptadas aqui. Quando a gente traz uma espécie, uma variedade de outra região para aquela, o adequado é que se faça então uma climatização, uma adequação, uma adaptação daquela espécie e variedade, para que ela efetivamente, ao ser adaptada, em processos de melhoramento clássico ou outros, nós possamos então ter uma integração mais perfeita entre o material que está chegando e o clima e solo locais. Portanto, é muito importante para a agroecologia e para o sistema de produção agrícola o conhecimento adequado do clima e suas características intrínsecas para que as espécies melhor se desenvolvam e possam efetivamente manifestar o seu potencial produtivo. Quando nós falamos em produção agroecológica ou produção orgânica, convém que nós pensemos que os processos de produção que estão envolvidos envolvem tecnologias que são tecnologias desenvolvidas ao longo dos milênios. A agricultura surgiu no mundo há 10 mil anos atrás, por necessidade imperiosa da gente ter que cultivar para poder alimentar a crescente população do planeta. Ao longo dos últimos 100, 120 anos, o homem fez modificações profundas no processo de produção. O advento da Revolução Industrial, posteriormente da Revolução Verde, em que se elaborou um tripé fundamental para a agricultura, baseado na motomecanização, na engenharia genética e na agroquímica, tornou a agricultura uma atividade absolutamente dependente da indústria, e ela assim não era no início. O argumento é que nós precisávamos alimentar a população do planeta e só poderíamos fazê-lo com bons níveis de produtividade. É verdade que nós aumentamos a produtividade, mas não é menos verdade as externalidades que esse sistema gerou para a humanidade, sobretudo para os recursos naturais. Então, é preciso ter em mente que é possível ter bons níveis de produtividade, qualidade biológica dos alimentos, conservação do ambiente, conservação da cultura e das relações sociais locais, fazendo isso com tecnologias sustentáveis. São tecnologias largamente comprovadas, documentadas por inúmeros trabalhos científicos, que demonstram claramente que é possível sim se produzir, levando em conta elementos de simbiose com a natureza. Por isso, nós citamos ali algumas tecnologias que são absolutamente importantes no sistema de produção agroecológica. Por exemplo, não revolvimento do solo através dos arados de disco e de advecas. São
tecnologias incompatíveis com a natureza dos solos tropicais, ou então a utilização de quebra-ventos para proteção contra o excesso de ventos em regiões que assim o são, há muito vento, a adoção da adubação verde, a adoção da rotação de consórcio de cultura, entre outras práticas que são absolutamente importantes para os sistemas agroecológicos e tornam essa atividade, então, viável do ponto de vista econômico, tecnológico, cultural, sociológico. E a vida no planeta só é possível por causa de uma reação que certamente talvez a reação mais importante, ou pelo menos as duas reações mais importantes, a fotossíntese e a respiração. Através da respiração, os seres vivos conseguem se manter vivos, que é a absorção e o aproveitamento de oxigênio e a liberação de gás carbônico. Por outro lado, a fotossíntese é a geradora de material orgânico, de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Através da fotossíntese, nós podemos produzir toda a matéria orgânica necessária para a vida do planeta. É assim que as plantas, então, capturam a luz solar, o CO2, a água do solo, os minerais e produzem os carboidratos, que permitem a alimentação de todos os outros seres vivos. Essas duas reações, elas são reações extremamente importantes para a vida, e na agroecologia e no sistema de produção agrícola convém que nós entendamos a importância, porque seres vivos que estão em equilíbrio vão poder efetivamente manifestar em plenitude o seu potencial genético e assim possibilitar bons níveis de produtividade. Ao encerrar essa videoaula, chamamos a atenção de que não é possível fazer agroecologia nem agricultura orgânica se não levarmos em conta todos os fatores envolvidos nisso, sobretudo a interação entre o meio abiótico, representado pelo clima e solo, e o meio biótico, representado pelos seres vivos, animais, homem, micro-organismos e plantas. É da interação, do melhor conhecimento desses dois fatores essenciais que nós poderemos, de fato, ampliar a produtividade vegetal, mas, sobretudo, com qualidade biológica, sem comprometer a vida, utilizando contaminantes sintéticos oriundos da indústria que efetivamente poderão ter ou causar agravames à saúde das pessoas e, eventualmente, poluir o ambiente. Chegamos ao fim da primeira parte, da primeira oficina, Agroecologia, Fundamentos e Aplicação Prática. No decorrer das próximas aulas, desdobraremos as demais oficinas. Aguardo você. Até lá.